Eu falo sobre Plano Safra aqui no Agricultura BR e para falar a respeito da avaliação quanto à aplicação desse plano junto às cooperativas, eu converso com o engenheiro agrônomo e gerente da OCEPAR, lá no estado do Paraná, claro, Flávio Turra, que participa do programa conosco. Flávio, obrigado pela sua participação. Como que você avalia esse Plano Safra, esse plano agrícola, que tem taxas mais altas, em relação principalmente a sua aplicabilidade às cooperativas brasileiras, cooperativas agro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O Plano Safra ele tem pontos positivos e também tem pontos negativos. No geral, comentando um pouco dos pontos positivos, nós entendemos que a manutenção de toda a estrutura do Plano Safra, com todos os programas que vinham sendo utilizados em safras anteriores, a manutenção de todos esses programas é positiva. Embora dentro deles tenha ocorrido algumas alterações de limites, alterações de valores, alterações de juros, mas é positivo a gente ter essa visão de que o plano agrícola e pecuário ele seja um plano consistente no médio e longo prazo. Em termos também pontos positivos, a gente pode destacar a questão dos juros, principalmente para pequenos e médios produtores. Nós entendemos que taxas de juros são bastante positivas, na faixa aí de 5% a 6% para o Pronaf e 8% para o Pronamp, é bastante positivo. No entanto, a gente vê pontos negativos, como é o caso dos investimentos. Nós entendemos que uma taxa de juros de investimento, principalmente para, no caso, falando de cooperativas, né? No Prodecop, nós temos juros de 11% ao ano. Esses juros, para qualquer investimento, ele vale o que contratado no Plano Safra. Se você contrata para 10 anos, durante todos esses 10 anos aí o juro é o que você contratou inicialmente, né? Então a tendência é que os juros no médio e longo prazo eles caiam, e se a gente contratar a taxa de juros elevados agora, isso pode prejudicar no longo prazo. Então, destacando apenas os principais pontos, a gente fica aí à disposição para detalhar um pouco mais, se for o caso. Flávio, pensando nessas taxas que foram anunciadas, em especial para as linhas que atendem cooperativas, elas ficaram muito próximas aos recursos, né, e taxas que são utilizadas por grandes empresas agropecuárias. Ficaram mais altas, inclusive na comparação com planos anteriores, né, que ela entra num novo patamar. Essa situação desses juros, ele acaba por tirar parte da competitividade das empresas cooperativas, das cooperativas agrícolas de uma maneira geral no Brasil? Na realidade, a gente está visualizando que esse ano safra 22/23, ele vai ser um ano safra que as cooperativas, de modo geral, vão rever seus investimentos. Eles vão postergar aqueles investimentos que podem ser postergados. Nem todos os investimentos é possível fazer a postergação, mas a gente visualiza que alguns sim, né? E esses deverão ser contratados futuramente, a uma taxa de juro provavelmente menor. No geral, a gente entende que 11,5% de juro é um valor elevado para toda a economia, mas também a gente entende que nós estamos com uma Selic de 13, acima de 13, né? Temos a inflação elevada, né? Então, no momento, é o que o governo conseguiu fazer, e dentro das taxas de juros elevadas, a gente vê a preocupação bastante grande com a questão da equalização das próprias taxas de juros, que a gente que vocês até comentaram inicialmente, que é a questão lá da falta de recursos para equalização dentro do orçamento ainda para este ano, aquele 1,2 bilhões de reais que estão sendo discutidos no âmbito do Congresso neste dia. Provavelmente às 15 horas de hoje será discutido esse assunto para aprovação dos PLNs, para que a gente consiga suplementar recursos ainda para a retomada dos financiamentos, principalmente de investimento, mas também de custeio, com taxas de juros equalizadas. Flávio, esses recursos com taxas de juros equalizadas,
elas são fundamentais para o produtor. Eu lembro que no começo do ano eu estava no Rio Grande do Sul, estive lá para alguns eventos e conversava com os produtores, e esse produtor gaúcho, ele enfrentou um grande desafio. O desafio do produtor gaúcho foi maior, né, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, foi maior do que dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, que também sofreram com problemas climáticos. Mas o produtor gaúcho ele chegou a ter mais de 50% de quebra na sua lavoura. Então, no começo deste ano, ele tinha dois desafios. Primeiro, lidar com as áreas seguradas. A outra era ter recurso equalizado, com taxas equalizadas, para fazer o cultivo da sua safra de inverno, principalmente trigo, e não tinha. E quando não teve esse recurso, ele acabou pegando com juros livres, e aí acabou trazendo um impacto meio complicado para esse produtor gaúcho. Este cenário que eu acabo de descrever é algo que preocupa não só as cooperativas, mas também os produtores de uma maneira geral, nesse Plano Safra 2022-2023? Sim, a gente está bastante preocupado com essa questão. Na realidade, dos 340 bilhões de reais que foram anunciados no Plano Safra, 195 bilhões são com taxas de juros controladas, né? E desses 195, 115 bilhões são com taxas de juros equalizadas pelo Tesouro, né? Então, são esses 115 bilhões de reais que dependem de todo esse trâmite para que a gente consiga iniciar as operações através do sistema financeiro. No ano passado, nós tivemos muitas dificuldades em termos das taxas de juros equalizadas de vários programas, porque o governo, já a partir de 60 dias de liberação do Plano Safra, já em alguns programas suspendeu as contratações, né? Então, a gente tem uma preocupação que isso possa acontecer. No entanto, a aposta nossa é que ainda no dia de hoje, o Congresso consiga aprovar os PLNs. Nós temos na pauta de hoje 7 PLNs, todos eles devem ser votados, e a gente espera que o PLN 18, que aporta os recursos para iniciar imediatamente a contratação dos recursos equalizados, enfim, com taxas de recursos controladas, mas com fonte equalizada dos recursos, a gente espera que isso seja aprovado agora. Ainda vai depender depois disso da lei, que vai sair uma lei aprovando, enfim, a operacionalização desse recurso, e lá no final ainda precisa uma portaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, para que, avisando os bancos, autorizando essas equalizações para que se inicie efetivamente as contratações dentro das taxas de juros equalizáveis. Flávio, para encerrarmos a nossa entrevista, eu tenho conversado com alguns colegas economistas a respeito do Plano Safra 2022-2023, frente às questões também de processo inflacionário, custos mais altos e taxas de juros, ainda que tenhamos ali acesso aos juros equalizados, né, que a gente sabe, na último lançamento de safra durou 60 dias. Né, com 60 dias o Ministério suspendeu. Ainda que se tenha esse cenário, que é um momento de ser conservador. Conservador na hora de fazer investimentos, aquisições, o produtor tem que pensar muito bem na hora de fazer essas aquisições em relação às taxas que vão ser praticadas e por quanto tempo que ele vai pagar, né, essas linhas de crédito que estão acessíveis através do Plano Safra. Você acredita que esse pensamento ele tem que ser colocado para o produtor, para as cooperativas também? É um ano, de fato, para ser mais conservador? Eu lembro até que em uma resposta anterior você falou que esses investimentos precisam ser postergados. O pensamento é esse? Ser conservador agora na hora de fazer esses investimentos, Flávio? Sim, serve principalmente para quem vai fazer investimento, que é naquele conceito que a gente comentou anteriormente. O investimento se contrata neste ano, até junho do ano que vem, e
as taxas de juros contratuais vão ser as mesmas até o final do contrato. Então, quando é investimento, os contratos são longos e aí você vai ter que conviver com essas taxas de juros no longo prazo, né? Isso pode afetar a competitividade. Então, está muito certo essa questão de cuidar na hora de contratar os investimentos, né? Até máquinas, a parte de tratores dentro do Moder Frota é 12,5% de juro, também a taxa é alta, né, para investimento. Então, manter um pouco de cuidado nesses aspectos é fundamental.